Eu quero partilhar com vocês o testemunho de Bill Wiese. Ele que teve uma experiência única. E eu quero que você medite sobre ela. Annette, a esposa de Bill, começa o testemunho dizendo: Era aproximadamente 3h23 da manhã quando eu acordei. Eu me lembro, pois olhei o relógio digital na cabeceira e percebi que Bill não estava do meu lado. Ao que subitamente ouvi um grito da sala. Desci até lá e encontrei meu marido de um jeito que nunca havia o visto antes. Quem o conhece sabe que Bill é uma pessoa de natureza muito reservada, muito calmo e trabalhador. Ele não é o tipo de pessoa que fica entusiasmada ou emocionada por qualquer coisa, a não ser quando, vez por outra, ele sente o agir de Deus. Mas, de qualquer forma, eu o vi traumatizado. Literalmente traumatizado, segurando sua cabeça com as mãos, chorando e gritando agitadamente. Ele estava no chão da sala, na posição fetal, e eu não sabia o que fazer. Na hora pensei que ele estivesse tendo um ataque cardíaco. Então comecei a orar e, em meio às lágrimas, ele me disse: Ore para que o Senhor tire isso da minha mente. O Senhor me levou ao inferno. Eu sinto meu corpo morrendo e não posso fazer nada. Comecei a orar por ele e, após 10 ou 20 minutos, ele começou a se acalmar. Ele estava literalmente traumatizado, exatamente como alguém que foi ao Vietnã ou alguém que sofreu um acidente de carro horrível e depois revive a experiência traumática. Não era como alguém que tivesse um pesadelo e depois acordasse. Eu, como esposa, queria apenas testificar isso. Testemunho de Bill Wiese. Fui abençoado com uma esposa maravilhosa. Sou muito grato a Deus por isso. Estamos casados há 4 anos, mas nos conhecemos há 6, e estes têm sido os melhores 6 anos de toda a minha vida e tenho de louvar a Deus por isso. Bem, quando eu voltei dessa experiência, tentei procurar por alguém que tivesse experimentado o inferno na Bíblia. Comecei a pesquisar e ouvir muitos estudos de Chuck Missler, que ensina a palavra por todo o país e é um verdadeiro acadêmico. E, segundo ele, Jonas havia experimentado o inferno. Em Jonas 2:2 lemos: Do ventre do inferno gritei. E em Jonas 2:6 também podemos ler: Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Disso depreendemos que, segundo a Bíblia, pelo menos Jonas também experimentou o inferno. Eu também queria comprovar, pois cresci nos primórdios de Calvary Chapel, o fato de que toda experiência espiritual tem de ser confrontada com a palavra de Deus. Pois eu sabia que, se minha experiência fosse real, haveria de haver algo sobre o assunto na Bíblia. Comecei a pesquisar e encontrei mais de 400 passagens que comprovam tudo o que eu havia dito, ouvido, sentido, enfim, tudo o que aconteceu comigo no inferno. Conforme formos prosseguindo, citarei as devidas referências bíblicas. Obviamente não seria capaz de citar todas as 400 passagens, mas citarei algumas delas. Também descobri 14 pessoas que tiveram experiência em alguma parte do inferno. A maior parte delas de pessoas à beira da morte, no hospital, que foram revividas. Para irmos direto ao assunto, minha esposa e eu estávamos com nossos pastores na reunião de oração
que acontece nos domingos à noite. Voltamos para casa e, como numa noite normal, fomos para a cama. Por volta das 3 da manhã, fui arrebatado. Eu não saberia disso até voltar. E então o Senhor me explicou tudo. Eu me vi dentro de uma cela presidiária, exatamente como numa prisão normal, com paredes rústicas de pedras e barras de ferro na porta. Até então eu não sabia onde me encontrava. Tudo o que sabia era que estava extremamente quente, terrivelmente quente. Era tão quente que não conseguia sequer acreditar que ainda estivesse vivo. Eu sentia que poderia desintegrar com um calor tão intenso, mas estava vivo. Então, uma pequena luz apareceu por um breve período de tempo, e creio que era a presença do Senhor que estava ali, a fim de que eu pudesse ver melhor o cenário. Mas, um minuto depois, tudo voltou a ficar escuro. Em Isaías 24:22 a palavra diz: "E serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere." Provérbios 7:27. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Câmaras significam salas. Parte do inferno possui celas, câmaras, lagos de fogo, grandes áreas de fogo, e nesta hora eu estava em uma das celas. Também em Jonas 2:6, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. E Jó 17:16, ela descerá até os ferrolhos do Seol. Repito, tudo o que eu vi está testificado na palavra. Isaías 14:19 também fala das pedras que vi. Eu me encontrava numa cela e havia 4 criaturas comigo dentro dela. Nessa hora eu não tinha consciência de tratarem-se de demônios, pois me encontrava na posição de uma pessoa não salva. Deus tirou de minha mente a lembrança de que eu era cristão. Eu não sabia o porquê disso, mas depois ele me explicou tudo. Essas criaturas que eu não sabia quem eram, demônios, eram enormes. Eles tinham de 3, 5, 3,5 a 4 metros de altura, como vocês podem ver nesse vídeo. Uma das pessoas que deu seu testemunho me disse que viu o mesmo demônio que eu havia visto. Vocês verão como é a criatura. Há uma ilustração muito boa neste vídeo que mostra um rapaz que foi jogado no inferno. Este é o testemunho de Kenneth Hagin. Eles eram todos escamosos. Um deles tinha escamas por todo o seu corpo, mandíbulas gigantescas, com dentes enormes e garras projetadas para fora, além de olhos profundos. Eles eram simplesmente enormes. O outro tinha como que nadadeiras cortantes e finas por todo o seu longo braço, que era desproporcional em relação a seus pés. Eles eram deformados e fora de proporção, sem nenhuma simetria, um braço maior que o outro, criaturas bizarras e horrendas, horríveis. Eles blasfemavam a Deus. O tempo todo eles maldiziam a Deus. Eu me perguntei, por que eles amaldiçoam a Deus? Por que eles odeiam a Deus tanto assim? Então, eles tiveram suas atenções voltadas para mim e senti o mesmo ódio que eles tinham por Deus, o que me fez pensar novamente, por que eles me odeiam? Eu não fiz nada, mas eles me odiavam com um ódio que eu jamais havia experimentado na terra, um ódio que homem algum teria capacidade de sentir. Eles realmente me odiavam, e eu sabia que estavam ali para me torturar. Não tenho consciência de como vim a saber algumas coisas, da qual irei falar agora. No inferno, os seus sentidos são mais apurados. A única coisa que você não tem é o corpo físico. Eu tinha perfeita noção de distância, de tempo
e etc. Muito mais noção disso tudo do que vocês que estão aqui. E também sabia que essas coisas estavam destinadas a mim e que deveriam me torturar eternamente naquele lugar. Eu me encontrava deitado no chão daquela cela e não tinha força nenhuma em meu corpo. Perguntei a mim mesmo, por que não consigo me mover? O que há de errado comigo? Apenas tinha consciência de minha falta de forças e estava ali deitado, sem nenhuma chance de ser ajudado. Um dos demônios me puxou e me ergueu para me jogar na parede, como quem joga um copo de vidro. Ele conseguia me erguer como se eu fosse um simples copo de vidro. Ou eu era muito leve, ou ele é que era muito forte. Quando ele me jogou na parede, pude sentir todos os ossos do meu corpo partindo em pedaços, e pude sentir dor. Fiquei deitado ali no chão, clamando por misericórdia, mas aquelas criaturas não tinham nenhuma misericórdia. Um deles me pegou e o outro, com suas garras afiadas como navalha, começou a retalhar toda a minha carne em pedaços. Ele me picava por inteiro e não se importava em retalhar um corpo que Deus havia feito perfeito. Eu podia sentir toda a sua intensa raiva contra mim. Me perguntei, como eu posso estar vivo? Como estou vivo após isso tudo? Não entendo como ainda não morri. A minha carne despedaçada pendia de meu corpo, mas não havia sangue algum. Havia apenas a carne, pois a vida está no sangue, e não há vida alguma no inferno. Também não havia água no inferno. Em Isaías 14, 9 e 10, a palavra diz: o inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Salmos 88, 4 diz: já estou contado com os que descem à cova, estou como um homem sem forças. Nós sabemos que o demônio possui força. As escrituras falam de um endemoniado que corria pelos sepulcros e ninguém poderia detê-lo nem com cadeias. Marcos 5. Ninguém conseguia prendê-lo, pois ele quebrava as correntes em pedaços, e era apenas um homem com uma força demoníaca. Creio que esses demônios possuem força equivalente a 1000 homens. Mesmo que eu estivesse em minha forma plena, jamais conseguiria derrotá-los. Eu estava totalmente à mercê deles, mas eles não tinham misericórdia alguma. Os demônios passam sua vida toda no inferno. O cheiro desses demônios e o cheiro do inferno em si é algo terrivelmente ruim. Sequer posso descrever esses cheiros para vocês. É como se fosse o odor de carne queimada, de enxofre. O cheiro dos demônios é como esgoto aberto, pútrido, carne podre, ovos estragados, leite azedo e tudo mais que vocês possam imaginar. Agora, pegue isso, multiplique por 1000 e coloque no seu nariz. É algo tão tóxico que mataria qualquer um que esteja em seu corpo físico. Por isso eu me perguntava, como eu posso continuar vivo com esse cheiro tão horrendo? Mas no inferno, a pessoa não morre, ela suporta e ela tem de suportar o cheiro. Quanto às profanidades, eles amaldiçoavam a Deus como mencionado em Ezequiel 22, 26, e assim sou profanado no meio deles. Os seus sacerdotes violentam minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Profanação, linguagem vulgar e blasfêmias. O modo como eles me atormentavam está escrito em Deuteronômio 32, 22 a 24.
porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardentes venenos de serpente do pó. Naquele lugar, os dentes das feras estavam sobre mim. 2 Samuel 22:6 declara: cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Em Miqueias 3:2 vemos uma descrição interessante sobre os filisteus que odiavam os israelitas. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. É o que os filisteus fizeram ao povo israelita. Mas de onde eles tiraram essa ideia? Essa ideia procede do inferno. É o que os demônios fazem. E onde está a misericórdia? Só há misericórdia no céu. A misericórdia vem de Deus. O diabo não conhece nenhum tipo de misericórdia e está totalmente contra o Salmo 36:5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Não há misericórdia alguma no inferno. Salmo 74:20 diz: atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradores de crueldade. Aquele é um lugar cruel, miserável, horrível e que as pessoas têm de suportar. Você é obrigado a suportar todas essas coisas. Deus criou o ser humano, a maior forma de criação, e esses demônios são a forma de criação mais inferior que existe. Conforme o homem trabalha duro a fim de prosseguir sua vida, nós nos aperfeiçoamos, estudamos, mas no inferno a sua vida é comandada pelos demônios. Essas criaturas têm QI igual a 0. São criaturas totalmente ignorantes. Tudo que eles sabem fazer é odiar a Deus, odiar a você e torturá-lo. Além disso, eles comandam sua vida e você não pode fazer nada quanto a isso. As seguintes passagens bíblicas falam sobre esse tipo de humilhação que a pessoa sem Deus é obrigada a suportar. Em Isaías 5:14-15 diz que ele domina a vida e nada pode impedi-lo. Portanto, o inferno grandemente se alargou, se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, o nobre se humilhará, os olhos do altivos se humilharão. Isaías 57:9-16. Ezequiel 32:24 também fala. Diz a palavra do Senhor: foste ao rei com óleo, multiplicaste os teus perfumes, enviaste os teus embaixadores para longe e te abateste até ao inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste: não há esperança, achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Ezequiel 32 diz: ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles mortos, abatidos à espada, desceram, incircuncisos, as partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. E isso continua o tempo todo. Como é horrível ter sua vida dominada por essas criaturas que sequer têm misericórdia por você ou qualquer outra pessoa. Eu estava naquela cela e então tudo começou a escurecer. Uma escuridão tão intensa que tudo ficou completamente em trevas. Uma escuridão que jamais havia visto antes. Eu olhava e não conseguia ver nada. Olha que eu já entrei em cavernas,
em minas de extração de ferro no Arizona. Mas a escuridão desse lugar era algo que você sequer pode imaginar. Tentei engatinhar naquele lugar, pois pelo menos consegui engatinhar e aparentemente as criaturas haviam me deixado. Como me lembrava onde a porta se situava, fui engatinhando até a porta até que consegui sair da cela. Quando olhei para fora, tudo era negro e a única coisa que podia ouvir eram gritos, bilhões de pessoas gritando naquele lugar. Eu tinha consciência de que tratava-se de bilhões de pessoas, pois o som era altíssimo. Se você já viu uma pessoa gritando, sabe que é uma coisa terrível, mas quando você escuta bilhões de pessoas gritando, imagine o quanto isso afeta sua mente. Você sequer consegue aguentar. Simplesmente você tapa seus ouvidos de tão alto e penetrante que é esse barulho. Mas nesse lugar você não consegue escapar desses gritos. O medo que toma conta de você é inacreditável. Tudo é dominado pelo medo. Não há presença de Deus nesse lugar. Você é obrigado a suportar o medo e o tormento da escuridão. Você não consegue enxergar nada, nem mesmo aquilo que está vindo contra você. As Escrituras falam sobre essa escuridão. Em Salmo 88:6, puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Apocalipse 16:10, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Judas 1:13, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Também existe uma escuridão tal que pode ser apalpada, conforme diz Êxodo 10:21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Vou dizer a vocês, o medo era tremendamente poderoso, a ponto de você sentir-se preso por ele. Se você já viu um filme de terror, daqueles que te deixam com o coração na garganta, pegue isso e multiplique por no mínimo 1000 vezes. Isso é o que você sente lá, o tempo todo. Eu sei o que é o medo. Quando jovem eu era surfista. Uma vez, quando era bem jovem, estava surfando em Cocoa, Flórida, quando um grupo de tubarões apareceu à minha volta. Um tubarão-tigre de quase 3 metros veio e abocanhou metade da minha prancha. Ele agarrou a minha perna e me puxava. Minha perna estava na boca daquele tubarão gigantesco. Nessa época eu não era cristão. Isso aconteceu antes da minha salvação. Mas de repente ele me soltou. Sei que foi Deus quem abriu a boca daquele tubarão. Mas por um momento, o medo que toma conta de você é absolutamente esmagador. Se você já viu um tubarão, esse tipo de medo não é nada, comparado ao que estava acontecendo comigo. O medo era aterrorizante. Um dos rapazes perto de mim estava a apenas meio metro de distância, e um tubarão simplesmente arrancou a perna dele. Ele foi arrastado até a praia totalmente ensanguentado. Ele gritava e estava sem a sua perna. Por isso, eu posso dizer que sei o que é o medo. Mas esse tipo de medo não é nada, absolutamente nada, comparado ao medo que senti no inferno. Não tem comparação. Acho que o medo que senti nesse ataque de tubarões foi um dos maiores que já experimentei na Terra. Há algumas coisas que as pessoas têm de suportar no inferno. Isaías 24:17 diz: o temor, a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra, e será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Ted Koppel, em uma apresentação no Nightline, há 1 ano e meio atrás,
Visitou algumas prisões em nosso país e passou a noite nesses lugares. Ele não conseguia acreditar o quão barulhento era esse lugar, a ponto de sequer conseguir dormir, com todos à sua volta gritando a plenos pulmões. Ele declarou que estava chocado por ver tantas pessoas gritando e gemendo a noite inteira. Se até nas prisões terrestres as pessoas gritam, imagine no inferno. Em Jó 18,14 vemos o que acontece com o ímpio, a pessoa que rejeita o Senhor. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isso o fará caminhar para o rei dos terrores. O diabo é certamente o rei dos terrores. Eu estava fora da cela, e então olhei para uma certa direção e pude ver que haviam chamas de fogo a aproximadamente 10 milhas de distância de onde me encontrava. Além disso, havia um poço de fogo que media 3 milhas por toda a sua extensão, com chamas tão altas que atingiam uma certa altura que era suficiente para se ter um pequeno panorama do inferno. A escuridão era tremenda, capaz de absorver qualquer resquício de luz, mas era suficiente para se ver um pouco da linha do horizonte. Tudo era marrom e desolado. Quero dizer que não havia nenhuma folha verde, nenhuma forma de vida, apenas pedras, um céu sujo e negro, além de neblina pela linha do horizonte. As chamas eram tão altas que pude enxergá-las. Há uma passagem em Deuteronômio 29:23 que diz: "E toda sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adama e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor." Não há nenhuma forma de vida no inferno. É meio estranho pensar num mundo onde não haja vida. Aqui nós temos árvore e ar fresco, e nada é absolutamente sem vida. O calor era tão intenso que sequer pode ser descrito. Deuteronômio 32:24 diz: "Consumidos serão de fome, comidos pela febre, ardente e de peste amarga. Contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó." Judas 1:7 diz: "Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno." Salmos 11:6. "Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo." Tudo isto está acontecendo no inferno. É muito quente. Todas essas coisas são capazes de matar qualquer um. Mas lá você não morre. Você não está na carne, mortal. Você está com a tua alma, com o teu espírito. Você tem de suportar isso tudo, o tempo todo. Eu queria paz de espírito para fugir dos gritos e escapar desse lugar. Exatamente como você se sente quando quer voltar para casa à noite, depois de um dia estafante. Você simplesmente quer paz de espírito. Porém, você tem de aguentar todos esses gritos e todo esse tormento, e você nunca vai conseguir fugir desse lugar. Em Isaías 57:21 diz: "Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus." Além disso, você se encontra nu no inferno. Outra coisa que a pessoa tem de suportar é a vergonha. Ezequiel 32:24 fala sobre a vergonha no abismo. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. E em Jó 26:6 diz: "O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição." Isso significa que Deus pode ver o inferno, mas você está nu no inferno.
e essa é apenas mais uma das coisas que você tem de passar. Não existe água alguma no inferno, não há umidade no ar e nenhuma forma de água, por isso é tão seco. Você fica desesperado por uma gota de água, apenas uma única gota, exatamente como dizem as Escrituras em Lucas 16, 23, 24. E no inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão diz: lembre-se, filho, e então continua a caminhar com seus irmãos. Ele, o condenado, queria que ele molhasse a ponta do seu dedo na água apenas para conseguir uma única gota. Devia ser algo precioso ter uma gota de água, mas lá ninguém vai conseguir sequer uma gota. É difícil de imaginar o quanto sua boca fica seca naquele lugar. Se você consegue se imaginar correndo numa maratona no Vale da Morte, com algodão na sua boca por vários dias, e continuar assim, apenas sequidão absoluta, você vai ficar desesperado por uma gota de água. Outra coisa que me foi revelado, através dessa passagem, é que existe um grande vão no inferno entre o paraíso e o Hades, e que o homem rico podia ver Lázaro do outro lado. Como ele poderia reconhecer Lázaro e Abraão? Primeiramente, ele nunca havia encontrado Abraão, e vendo uma pessoa de tão longe, você jamais poderia saber quem ela é. Mas há coisas que você compreende quando está no inferno. Exatamente da mesma forma, quando eu lhes contei sobre a profundidade, a distância e etc. Então, um dos demônios me agarrou, me jogou dentro da cela e começou a me atormentar novamente. Mas essa é uma coisa da qual não gosto de falar, pois não gosto de lembrar daquele momento. Eles começaram a quebrar meu crânio. Um dos demônios me agarrou e tentou quebrar minha cabeça. Eu gritava e clamava por misericórdia, mas eles não tinham misericórdia. Nessa hora, cada um deles pegou um dos meus braços e pernas para destroçá-los. Eu pensei: não posso suportar isso, não posso suportar. Subitamente algo me agarrou e jogou para fora da cela. Agora sei que foi o Senhor, mas na hora eu não sabia disso. Eu estava na posição de uma pessoa não salva, portanto, não tinha noção do que estava acontecendo. Estava naquele lugar como se fosse alguém que nunca havia aceitado o Senhor. Eu me encontrava próximo ao fogo que havia visto antes, bem ao lado do poço de fogo. Ele ficava um nível abaixo de uma caverna, como se fosse uma caverna gigantesca com um túnel que dava para cima. Perto do fogo, pude ver através das chamas corpos de pessoas gritando em meio ao fogo, clamando por misericórdia, queimando naquele lugar, e eu tinha noção de que não queria ir para lá. A dor que fui obrigada a suportar era terrível, mas o calor proveniente das chamas era ainda pior. As pessoas lá imploravam para sair dali. Então, aquelas criaturas enormes apareceram ao redor daquele poço de fogo, e enquanto as pessoas se arrastavam para tentar sair dali, as criaturas empurravam as pessoas de volta ao fogo e não permitiam que elas saíssem de lá. Nessa hora eu pensei: este lugar é tão terrível e horrendo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você tem sede, fome e sente-se exausto. Você também não pode dormir no inferno, mas você precisa dormir do mesmo modo que precisa dormir quando está vivo. Seu corpo precisa de sono. Apocalipse 14:11 diz: e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Você jamais poderá dormir. Você consegue imaginar o que é nunca poder dormir? Sobre a água, Zacarias 9:11 diz: tirei os teus prisioneiros da cova, poço em que não havia água. Absolutamente não há nenhuma água no inferno. Eu tinha consciência de que o inferno ficava no centro da terra, e é lá que se encontra, no centro da terra.
Eu compreendia que estava a aproximadamente 3.700 milhas de profundidade. Sabemos que o diâmetro da Terra é de 8.000 milhas. A metade disso é 4.000 milhas. E eu estava 3.700 milhas abaixo da Terra. Em Efésios 4:9, vemos que Jesus desceu às partes mais baixas da Terra. Número 16:32 diz: E a terra abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. É o que estava acontecendo no inferno agora. No futuro, o inferno e a morte serão aprisionados no lago de fogo, e então nas trevas exteriores. Isso será após o grande julgamento, mas atualmente o inferno encontra-se no centro da terra. Eu estava próximo ao poço de fogo e vi todos aqueles demônios alinhados pelas paredes, demônios de todas as formas e tamanhos, deformados, criaturas feias, tudo o que você possa imaginar. Eles eram decrépitos, criaturas deformadas, grandes e pequenos. Alguns pareciam aranhas gigantes, enormes assim, 1,5 metro de altura. Outros eram como ratos, cobras e vermes. Aliás, a Bíblia fala sobre vermes em Isaías 14:11. Havia todo tipo de criaturas abomináveis por todos os lugares, e algumas pareciam estar presas às paredes. Eu me perguntei, por que essas coisas estão acorrentadas nas paredes? Pois eu não sabia que Judas 1,6 dizia: E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Pode ser que essa descrição se refira ao que eu via, mas não tenho certeza, pois isso ainda está para acontecer. Pelo menos assim, eles não podiam se aproximar de mim. Todos eles me odiavam com toda a sua força. Outra coisa que eu não entendia, o porquê que eles não eram simples criaturas, mas possuíam um ódio especial pelos seres humanos. Pelo menos eu estava aliviado por vê-los presos às paredes. Comecei a subir pelo túnel que havia nesse poço, e as chamas ficaram para trás. O caminho foi ficando mais escuro, mas ainda conseguia ver demônios pelas paredes, e eles tinham uma força incrível. Pensei, quem pode contra uma criatura dessas? Ninguém consegue vencer essas coisas. Ainda assim, o medo me dominava, e sequer conseguia tolerá-lo. A pior coisa no inferno, pior do que todos esses tormentos, é que eu compreendia que, primeiramente, a vida continuava aqui na face da terra, e as pessoas aqui, a maioria delas, não tem ideia de que aquele mundo existia bem debaixo delas. Elas sequer sabem que aquele é um mundo real bem debaixo delas, com bilhões de pessoas sofrendo e clamando por uma segunda chance, como se elas tivessem oportunidade de sair de lá, mas elas jamais terão a chance de escapar daquele lugar, e então elas passam a ter raiva de si próprias por terem desperdiçado a oportunidade de aceitarem a Jesus, que é o único que poderia livrá-los daquele lugar para sempre. Essa é a pior coisa do inferno, saber que não há absolutamente nenhuma esperança de sair de lá. Eu compreendia isso e também compreendia que seria por toda a eternidade. Aqui na Terra, nós não temos noção do que é isso, mas naquele lugar eu compreendia tudo. Sabia que ficaria ali por toda a eternidade. Eu não tinha nenhuma esperança de escapar de lá. Então pensei em minha esposa. Eu jamais poderia vê-la novamente. Eu sempre dizia a ela que caso um terremoto ou qualquer calamidade viesse a nos separar, queria procurá-la e encontrá-la de qualquer jeito e que jamais ficaríamos longe um do outro. Mas lá eu não poderia encontrá-la, jamais poderia vê-la novamente. Ela jamais teria ideia de onde eu estava e eu jamais poderia falar com ela novamente. Esses pensamentos me aborreciam de forma terrível. Não poder falar com ela, estar com ela e ter consciência
de que ela não sabia onde eu estava e não ter absolutamente nenhuma esperança de escapar dali. Você sabe que nunca vai sair daquele lugar. Na Terra, sempre há alguma esperança. Mesmo pessoas em campos de concentração têm a esperança de escapar ou de pelo menos morrer e acabar com tudo aquilo. Mas nós aqui jamais poderemos experimentar a sensação de total falta de esperança. Em Isaías 38:18 lemos: nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Nenhuma esperança. A verdade é Jesus. Ele é a verdade. Enquanto eu subia pelo túnel, senti uma sensação de medo absoluto, sem nenhuma esperança, perdido e temendo aqueles demônios. De repente Jesus apareceu. Louvado seja o Senhor, Jesus apareceu. Sua luz iluminava todo o ambiente, e eu podia ver apenas o seu contorno, o perfil de um homem. Não pude ver sua face, de tão brilhante que era. Apenas pude ver seu contorno, no meio de toda aquela luz. Prostrei-me caído de joelhos, e eu não poderia fazer outra coisa a não ser adorá-lo. Eu tinha um enorme sentimento de gratidão. Há um segundo atrás eu estava perdido para sempre, mas agora subitamente me encontrava fora daquele lugar, pois havia conhecido a Jesus. Aquelas pessoas jamais poderiam sair de lá, mas eu pude, pois já era salvo. Então pude entender que não há outro modo de sair dali, a não ser através de Jesus. Enquanto estamos vivos, Ele é o único caminho para nos tirar daquele local. Em Apocalipse 1:6, João diz que foi para o céu e viu a face de Jesus, que refugia como o sol brilhando em sua força máxima. Então João caiu prostrado a seus pés, como se tivesse sido morto. Foi exatamente o que eu fiz. Eu caí a seus pés como se fosse um homem morto. Vocês podem achar que eu deveria ter feito milhões de perguntas a ele, mas quando você o encontra, a única coisa que pode fazer e consegue é adorá-lo e louvar seu santo nome e agradecê-lo por ter nos salvado. Quando recuperei minha compostura e voltei em minha consciência, pensei em falar ao Senhor, mas antes que eu pudesse abrir minha boca, Ele me respondeu. Eu pensei: Senhor, por que eu fui enviado a esse lugar? Por quê? Ele me disse: porque as pessoas não acreditam que esse lugar existe. Nem alguma das pessoas da igreja acreditam que esse lugar é real. Fiquei chocado com suas palavras. Eu acreditava que todo cristão deveria acreditar na existência do inferno. Mas nem todo mundo crê no inferno, que literalmente arde em meio às chamas. Eu disse: Senhor, por que eu fui escolhido? Mas ele não respondeu essa pergunta. Eu não fazia ideia do porquê eu ter sido escolhido. Sou a pessoa menos indicada para ir lá. Minha esposa e eu detestamos filmes de terror ou qualquer coisa ruim. Nem gosto do verão, muito menos do calor. Acho repulsivo. Não há nenhuma ordem, tudo desordenado e enojante. Eu amo, tudo bem, ordenado e limpo. Mas ele não me respondeu essa questão. Ele disse: vá e conte a eles que eu odeio esse lugar. Não é do meu desejo que qualquer uma das minhas criações vá para este lugar. Nenhuma delas. Eu não criei isso para o homem. Esse lugar foi criado para o diabo e seus anjos. Vá e conte. Eu te dei uma boca. Então vá e conte tudo para o meu povo na terra. Pensei comigo mesmo: mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Vão pensar que eu sou doido ou que tive um pesadelo. Você também não pensaria dessa forma? Mas assim que essa pergunta me veio à mente, o Senhor me respondeu e disse: não é seu dever convencê-los ou não. Isso é trabalho para o Espírito Santo. Você deve apenas ir e falar. Eu respondi dentro de mim: sim, Senhor. É claro que irei e contarei. Nessas horas, você não teme o que o homem pode dizer de você, mas apenas vai e faz o que o Senhor mandou, pois o resto
Ele mesmo faz. Amém? Também perguntei, Senhor, por que eles me odiavam tanto? Por que aquelas criaturas me odeiam? Ele disse, é porque você foi feito à minha semelhança, e eles me odeiam. Vocês sabem que o diabo não pode fazer nada contra Deus. Ele não pode ferir a Deus, mas pode ferir a sua criação. E é por isso que o diabo odeia a humanidade e tenta destruir a criação e engana as pessoas a fim de tragá-las para o inferno. Além disso, ele aflige as pessoas com doenças e qualquer outra coisa que possa ferir a criação de Deus. Subitamente minha mente foi inundada pelos pensamentos de Deus. Foi-me permitido tocar uma parte do seu coração. Ao sentir o quanto ele ama a humanidade, é inacreditável, um sentimento incomensurável, de tão imenso que é. O amor que ele sente pelo ser humano é algo que você jamais poderia sentir em seu corpo mortal. Sabe o amor que todos nós sentimos por nossas esposas e filhos? Pois o amor que nós humanos sentimos não tem comparação com o amor que Deus tem por nós. Seu amor é infinitamente maior que nosso amor e nossa capacidade de amar. E é exatamente como está escrito em Efésios 3,19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Ele vai muito além de todo o conhecimento existente. Você não faz ideia. Eu não consegui acreditar no quanto ele ama a humanidade, a ponto de morrer, a fim de que nenhuma única pessoa sequer fosse para aquele lugar. E dói em seu coração ver uma de suas criações indo para lá. É tão doloroso para o Senhor que ele chora copiosamente por cada pessoa que para lá vai. Nesse momento, senti muito. Pude sentir seu coração, pois ele havia me permitido tocar em apenas uma parte de seu coração. Ele estava profundamente triste por ver sua criação indo para lá. Então pensei, devo mesmo ir testemunhar a pleno pulmão para o mundo sobre Jesus e o quão bondoso? Vejam, nós temos o Evangelho, palavra cujo significado é boas novas. Há boas novas, no entanto o mundo não sabe disso. Essas boas novas têm de ser pregadas. Vocês sabem que nós temos que dividir esse conhecimento. As pessoas não têm conhecimento nessa área. E Deus quer que nós compartilhemos com as pessoas sobre o quão bondoso Ele é, o quanto Ele aborrece aquele lugar. Ele também me disse, diga-lhes que estou voltando muito, muito em breve. E Ele disse isso mais uma vez. Diga-lhes que estou voltando muito, muito em breve. Agora, eu me pergunto, o porquê de não ter perguntado? O que o Senhor quer dizer? O que significa breve para o Senhor? É o que todo mundo quer saber, mas eu não perguntei. Nessas horas, não tem como você perguntar essas coisas. A única coisa que você quer fazer é glorificá-lo o tempo todo. A paz de Deus que você sente ao seu lado é algo inexplicável. Sempre vou a cultos com muita unção, mas não dá para comparar com o amor e a paz que você sente estando ao seu lado. Então olhei para cima e vi demônios ferozes pelas paredes, como se fossem formigas na parede. Eles se pareciam com formigas. Eles ainda eram enormes, mas com o poder de Deus ao meu lado, todo o poder criativo de Deus fazia com que aqueles demônios enormes se parecessem com formigas, andando pelas paredes. Pensei, Senhor, eles não passam de formigas? Ele me disse, basta você amarrá-los e expulsá-los através do meu nome. Pensei, esse é o poder que ele deu à igreja. Aquelas coisas eram tão ferozes que ninguém seria capaz de enfrentá-los sem Jesus. Absolutamente ninguém. Eles eram ferozes, mas com Cristo eles eram nada. Uma intrepidez me fez levantar e ir até onde eles estavam. Então, quando olhei aquelas criaturas, pensei, vocês são as criaturas que me torturaram e queriam me fazer em pedaços? Pois então venham. Nessa hora,
senti algo me erguendo e pensei: Jesus acabou com eles. À medida que saímos de lá, íamos para a superfície terrestre. Nós seguimos para cima, pois ainda estávamos em um túnel. Eu não conseguia ver, mas podia sentir um redemoinho gigantesco à nossa volta. Nós continuamos subindo cada vez mais a fim de sair daquele lugar. Quando chegamos ao topo, olhei para baixo e pude ver a terra, a partir de uma altura incrível. A curva da terra era algo assim. É realmente inacreditável olhar a terra de cima. Sei que foi Deus que me permitiu essa visão. Ele poderia fazer com que eu saísse daquele túnel da maneira que ele quisesse, mas ele sabia que dentro do meu coração, desde criança, eu sempre quis ver a terra a partir do espaço sideral. Talvez eu tenha visto muito Star Trek similares, sabe? Eu apenas pensava como deveria ser legal ver a terra do alto. Exatamente como diz a Bíblia em Jó 26:7. Ele estende a terra sobre nada. Esse testemunho é o testemunho de Bill Wise. Ele foi extraído de um vídeo que ele fez. É muito maior e mais complexo. Você pode estar procurando o testemunho dele, porque eu fiz questão de retransmiti-lo, para que aqueles que estão alheios à palavra de Deus, à verdade de Deus. Aqui foi a transcrição do CD do áudio, e não do livro, que é 23 minutos no inferno. Para ler essa obra, você pode estar procurando esse livro. Mas eu quero declarar hoje: Jesus disse que estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Muitos, milhares e milhares de pessoas estão indo pelo caminho da perdição. E eu quero que você hoje medite no testemunho deste homem. Realmente, Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Porém, o homem tem se tornado a semelhança dos demônios. O homem tem se tornado a semelhança de Satanás. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem tem decaído cada vez mais em seus delitos e pecados. Leia João 8, onde o próprio Jesus fala a religiosos. Ele diz: vós sois filhos do diabo, ele é o vosso pai. Ele é homicida desde o início. Por quê? Porque aqueles religiosos estavam se tornando idênticos a Satanás. Realmente, Deus não fez o inferno para você, nem para mim, nem para ser humano nenhum, mas para aquele que é o maligno, para aquele que é realmente um opositor demoníaco, assassino. Para este, ele tem prisões eternas. Então, corra para Deus, não por medo do inferno, mas para realmente resgatar a imagem e semelhança do Senhor na tua vida, para que você não se torne tão digno do inferno quanto o próprio Satanás. Satanás começou com orgulho, começou com aquilo que era mentira, começou com aquilo que era a corrupção, se tornou o ladrão, o homicida. Reflita sobre os seus atos e encare a verdade. O inferno existe. Muitas pessoas querem negar a existência do inferno. Então, você vai ter que recortar sua Bíblia inteira, porque o próprio Jesus falou claramente
sobre o inferno, que lá o bicho nunca morre e o fogo não se apaga. Medite, arrependa-se, busque a semelhança do Senhor, busque ser a imagem do teu Criador, busque realmente ser alguém que entra pela porta estreita e alcança a salvação. Deus te abençoe com esta palavra e com esse testemunho que seja para a sua edificação.